Senhor, abençoa essa palavra nessa noite. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 13, versículo 10 diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. Versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, não tinha dado nome, depois de que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Irmãos, hoje Deus, Ele quer nos dar um alerta. Ele quer nos falar algo que nós precisamos estar ligados e muitas vezes nós ficamos desapercebidos. A primeira coisa que a gente vê nessa história é que quando Deus chama Abrão, Ele chama Abrão. Ele manda Abrão largar a sua terra, a sua parentela. Ele manda Abrão largar, né, a sua casa e ir para um lugar onde Deus iria mostrar Abrão. Só que Abrão, ele abre um parênteses, eu acho que ele ficou com medo de ir sozinho. Ele vai e chama Ló para ir com ele. É aí que começa um problema. Por quê? Porque Deus não mandou Abrão levar ninguém. Abrão levou por livre e espontânea vontade. E o que acontece é que chega num ponto que começa a dar ruim. A Bíblia fala nesse texto que eles começam a entrar em atrito. E aí chega a hora do afastamento. Chega a hora de nós escolher um caminho e Abrão outro. Aí depois que Ló se afasta de Abrão, depois eu vou entrar na escolha de Ló, que é um outro parênteses que Deus vai falar conosco. Depois que Ló se afasta de Abrão, é que Deus fala para Abrão tudo aquilo que Deus tem para dar para Abrão. Que nessa noite nós possamos entender que a chamada de Deus é conosco, é comigo, contigo. E nós temos que ter cuidado com quem está andando do nosso lado. Nós temos que tomar cuidado com quem eu estou compartilhando as coisas, com quem eu estou contando a minha vida, com quem eu estou caminhando. Por quê? Porque eu tenho que entender que a Bíblia a todo momento ela fala salvação individual, que o filho não para pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. Ou seja, Deus a todo momento Ele deixa claro que nós somos pessoas únicas e que Ele trata conosco individualmente. E aí, o que eu tenho que entender é que eu atraso as minhas bênçãos, eu atraso meus milagres, eu atraso de ouvir a Deus por
por conta de alguém que está perto de mim. Às vezes as coisas começam a não andar, às vezes as coisas começam a não dar certo, porque eu ainda não entendi que alguma coisa está impedindo. E aí eu oro, eu peço, eu não ouço, porque Deus não está falando. Por quê? Porque Deus quer falar comigo. Deus não quer falar comigo para ninguém escutar. E aí eu tenho que tomar cuidado com quem eu estou partilhando as coisas, com quem está do meu lado. Tem que tomar cuidado, porque a vida de Abraão começou amarrada de uma tal forma, e Deus não falava para Abraão o que Deus tinha para ele, o que Deus queria. Deus não falava nada, Deus queria, deixava de querer. Deus não falava nada. Por quê? Porque Ló se encontrava do lado de Abraão, porque Abraão chamou Ló. Foi Abraão que trouxe Ló para perto dele. Porque Deus, Ele quer que entenda que tem coisa na minha vida, na tua vida, que Ele quer falar, Ele quer dar, Ele quer fazer, mas muitas das vezes está sendo impedido de fazer. Muitas das vezes está sendo impedido de falar. Por quê? Porque às vezes Deus quer a gente sozinho, nós e Ele. Aí chega a hora que Deus afasta a mão. Meus filhos lá no perto da frente. Por quê? Porque poderia dar em coisa pior. Poderia acabar em tragédia. Né? Para você ver o que um homem faz na vida de um povo inteiro. A Bíblia conta a história de Acã. Também é uma história famosa. Acã deu da ordem para o povo de Israel, falando que eles tinham que ir na guerra, mas ele não podia pegar nada naquela guerra. Ele não podia pegar nada naquela guerra. Acã lá foi lá e pegou a capa, pegou o negócio, e escondeu, fez um buraco e falou na terra. Aí, a Bíblia fala que Israel era uma guerra fácil. Israel só ganhava a guerra difícil, impossível de ser ganho. Aí o chefe da guarda falou assim para o rei: não persegue muita gente não. Essa guerra não existe, a gente vai dar o pé nas costas. Bota pouca gente. O que aconteceu? Israel perdeu a guerra. O povo volta chorando, o povo volta triste, o povo volta batido. Consulta a Deus. O que aconteceu? Aí Deus fala: tem um anátema. Tem um anátema no meio de vocês. Alguém descumpriu a regra. Alguém descumpriu uma ordem. Tem coisa errada no meio. E aí se fez reunião, colocou a liderança toda lá de frente, até chegar em Acã, pegar Acã e Deus matar Acã. Ou seja, uma única pessoa no meio do povo de Deus, uma única pessoa, ela faz o exército todo perder uma guerra. Uma única pessoa faz um povo inteiro perder uma guerra fácil. E é assim conosco muitas das vezes, irmão. Nós estamos perdendo coisa boba. Nós estamos sendo derrotados por nada. E muitas vezes a gente não entende por que está acontecendo isso. E muitas vezes a gente fica se perguntando a Deus: o que está acontecendo, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Por que está acontecendo isso? Uma pessoa pode fazer muito mal para nós.
Eu tenho que pedir a Deus orientação com quem eu posso fechar. E eu tenho que entender que tem horas que tem que ser eu e Deus. Não vai entrar ninguém, sou eu e Deus. Por quê? Porque se entrar, trava. Por quê? Porque se entrar, não acontecem as coisas. Se entrar, a bênção não chega. Se entrar, Deus não vai falar. E aí, eu vou me prejudicar. A primeira coisa que eu tenho que entender, que Deus quer me alertar. Cuidado. Eu tenho que tomar cuidado para ver o que está impedindo das coisas acontecerem na minha vida. O que está impedindo do meu milagre acontecer? Eu tenho que entender isso. Eu tenho que, tem um ditado do mundo, que a chance é bíblica. Minha avó, minha mãe contava: diga-nos com quem andas, que eu te direi quem é. Quem comporta junta a falando de fora. Tu está numa rodinha de maconheiro, chega a polícia, tu acha que tu não vai apanhar, que tu não vai também ser enquadrado? Está no meio dos caras, tem maconheiro também. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que entender que eu não ando com maconheiro, eu não ando com ladrão, mas eu posso estar junto de quem Deus não mandou estar. Porque Ló, a Bíblia não fala que Ló tinha pecado nenhum, a Bíblia não fala que Ló ele era desobediente, não fala nada. Só que a Bíblia fala que Deus chamou Abraão. Deus falou assim: Abraão, escolhe alguém para ir contigo. Não. Deus chamou Abraão e a sua família, mulher e filho. Ele não mandou levar sobrinho, ele não mandou levar ninguém. Abraão, ele toma uma atitude unilateral, ele toma uma atitude pessoal dele, sem perguntar a Deus, sem falar nada. E o que é pior é que Deus se calou e deixou ele levar. Então eu tenho que tomar cuidado e ficar percebido para eu não estar carregando uma mala muito pesada junto comigo, que impeça de eu avançar, que impeça de eu vencer, que impeça de eu conquistar. Fica muito claro com isso. Escolhas são coisas muito perigosas quando se toma sem direção. Ele escolheu levar Ló, que não era para ser levado. Aí vamos para o lado de Ló. Ló chega lá de se apartar de Abraão, ele escolhe um lado da terra. Por que ele escolhe o lado da terra? Porque era bonita, porque era bem cuidada, porque era vistosa. Ele escolhe aquela terra. Sabe qual é o problema disso? Escolheu sem perguntar a Deus. Tomou atitude precipitada. E ali, se você for ver o final dessa história, Abraão teve que largar tudo e lá resgatar Ló e a família dele para ele não morrer junto com aquele povo de Sodoma e Gomorra. Abraão teve que acabar abrindo mão de tudo e correndo lá para salvar seu sobrinho. Por quê? Porque tomou uma decisão sem consultar Deus. Abraão toma uma decisão sem consultar Deus. Ló toma uma decisão sem consultar Deus. E ambas essas decisões foram erradas. Que eu entenda que eu não posso tomar decisão precipitada. A Bíblia me fala que o coração do homem faz planos,
mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia. É dele a resposta. Muitas das vezes o meu querer não é o querer dele. Eu tenho que aprender isso. Eu tenho que aprender isso. Às vezes a pessoa escuta assim, no profeta: olha, eu vejo você com a chave de carro na mão. Eita glória, eu vejo você dirigindo automóvel. Sabe o que o cara faz? O cara no dia seguinte vai lá na agência para comprar o carro, tem dinheiro. Aí vai lá, compra o carro, financia 60 da prestação, não paga nem um ano no carro, aí perde o carro para financeiro, porque não conseguiu pagar, e ainda perde o dinheiro todo que deu no carro. Às vezes o carro por 50 mil, o cara pagou 10 mil, não conseguiu mais pagar, a financeira tomou o carro e ainda perdeu 10 mil reais. Aí depois a culpa é Deus. Pô, mas o senhor falou que o profeta falou, o profeta mentiroso. Não, irmão, tem que esperar. Você viu, eu estava com alguém outro carro. O pastor Fernando falou várias vezes que me envia com outro carro. Eles falaram: pastor, o senhor vai trabalhar de carro. E não vai demorar muito não. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu não tinha dinheiro para trabalhar de carro. Eu não fui de loucura para trabalhar de carro. E aí, quando Deus, ele bradou e veio um dinheiro bom, eu toquei de carro pagando à vista. Não entrei em financiamento, não fui em loucura nenhuma, então não devo nada a ninguém, meu carro é quitado e meu acabou. Eu esperei, irmão. Deus falou, então agora eu vou esperar no Senhor. Vou esperar no Senhor, porque se eu fosse trocar de carro, eu teria que entrar no financiamento. E financiamento, irmão, tu paga 2 carros. Então o Deus me falou, ele vai mover alguma coisa para poder ficar condição de eu mudar de situação. Ainda deu um bom tempo para poder eu trocar de carro. Mas a palavra que é sendo lançada, Deus tinha falado, a hora que falta é Deus mostrar a hora certa de fazer. Então eu não posso me precipitar. Eu não posso me precipitar nas minhas decisões. Eu não posso tomar por impulso. Eu não posso fazer o que eu gostei, o que eu quero. Não, irmão. Quantos casamentos aí são destruídos por causa disso? Pô, tu vê aí, ó. Fábio Júnior tem 300 casamentos. A Adriana tem mais 200 casamentos. Tudo por quê? Quantas meninas, irmão? Eu não me canso de contar a história que o Cláudio Duarte contou contando a igreja dele. Não canso de contar, porque eu falo verídico. A menina chega e fala: pastor, meu noivo, ele bate na mãe. A mãe dele reclama muito, a mãe dele vive com hematoma, ele bate muito na mãe. Só que eu amo ele. O senhor acha que eu devo casar com ele? O senhor acha que eu devo casar e ele mudar, não fazer mais isso e tal? Aí o pastor quando ela falou para ela assim: minha filha, casa com ele. Sabe por que casa com ele? Porque você é carne nova, é mais fácil de apanhar. A mãezinha dele está cansada de apanhar. Irmão. Como é que eu sei que o cara bate na mãe e vou pensar que o cara vai bater em mim, que sou mulher dele? Se o cara bater na mãe, irmão, ninguém vai matar. Se o cara avança na mãe e consegue agredir uma mãe, eu que sou uma estranha, que você esposa dele, não sou nem sangue dele, o que esse homem vai fazer comigo? Eu tenho que tomar cuidado com as minhas decisões, irmão, com as minhas escolhas, com o que eu coloco do meu lado, que depois casou já era, irmão. Vai ficar sendo saco de pancada de homem dentro de casa. Por quê? Porque escolheu que é bonitinho, porque é marombado, que é forte, porque é bonitão, porque é isso e aquilo, mas sofre.
É isso que Deus está querendo nos alertar. É isso que Deus está querendo que a gente coloque na nossa cabeça. Cuidado, porque eu posso estar tomando atitudes que venham atrasar minha vida ou parar minha vida. Eu posso estar tendo atitudes que possam estar impedindo dos milagres de Deus agir na minha vida, entrar na minha vida. Por quê? Porque eu tomo decisões precipitadas sem consultar a Deus. Sem perguntar a Deus, Senhor, é esse caminho? Por que você acha que Davi, mesmo pecando do que ele pecou, é conhecido como homem segundo o coração de Deus? Por que você acha que Davi era um homem de guerra contra a guerra? Davi lá reinar para a pessoa. Davi, cada guerra que ele ia perguntar para Deus, Senhor, eu vou? Aí Deus falava, vai. Aí Deus falava, não vai. Aí Deus falava assim, vai por trás. Aí Deus falava assim, ó, vai por monte, espera. Irmão, Davi não dava um passo sem a orientação de Deus. E ele foi um dos reis mais vitoriosos da Bíblia. A única vez que Davi tomou orientação sem Deus foi besteira. Foi comissão a mulher criada dele. A única vez que Davi ele não consulta a Deus, ele faz besteira. E tu acha que com a gente é igual? É diferente? Quando a gente toma decisão sem consultar a Deus, sem saber se é da vontade de Deus ou não, você acha mesmo que é diferente conosco? Se eu tomo uma decisão errada, eu pago com consequência. Eu pago com consequência. Eu começo a sofrer. Eu começo a ver minha vida parar. Eu começo a ver as coisas dar errado. Coisas que tinha tudo para dar certo. E você começa a ver dar errado. Tudo por causa de quê? Tudo porque eu decidi tomar a decisão por conta própria. Então hoje, no culto da família, no culto do domingo, Deus usa essa palavra para nós nos alertarmos com as nossas decisões. Que a gente não pode andar com qualquer um, não. Botar qualquer um do nosso lado para poder atrasar a nossa vida, não. Nós não podemos tomar decisão alheia à vontade de Deus, porque eu gosto, porque eu quero. Porque aí é o que acontece com muita gente hoje, sabia? Muita gente hoje toma decisão e fala assim, agora Deus abençoa. Mas não é assim. É assim mesmo, hoje em dia, a pessoa ora diz, Senhor, ó, eu quero isso, assim, eu vou comprar, eu vou adquirir, eu vou fazer, eu já estou contando a tua mão, o Senhor vai abençoando aí, tá? O Senhor vai me ajudando aí. Aí Deus não abençoa, aí Deus não ajuda, mas eu orei. Não, você orou intimando a Deus. Eu vou fazer, e o Senhor vem atrás de mim abençoando. Você não orou dizendo, Senhor, eu posso fazer? Senhor, eu posso tomar essa decisão? Irmão, passa aí de lá de Rocha Miranda vir para cá. Quem é daqui da ilha sabe o quanto eu esperei para poder ir para cá. Eu fiquei 11 anos em Rocha Miranda, morando em Bom Senso, pagando um preço forte ali. Mas eu não saí quando Deus não falou. Eu vou te falar, Deus usou 3 bocas fortes. Pastor Fernando, Pastor Marcos
Ivanildo. São 3 grandíssimos homens de Deus. E mesmo os 3 falando, eu esperei ainda mais um pouco. E aí Deus foi e falou comigo. E aí eu comecei a esperar, depois ele falou comigo. Até então não estava falando nada. Eu comecei a procurar. E quando eu achei aqui, que eu abri aqui a porta, ele falou assim, é aqui, meu filho. É aqui nesse lugar. Fala pra Tânia, na hora eu parei de procurar, não procurei mais lugar nenhum. Vamos ver o lugar mais barato, vamos ver outro lugar, vamos ver o que. Deus falou que aqui é aqui, acabou, não tem mais pra procurar. Agora vamos arrumar os meios para poder alugar, porque o processo é muito trabalhoso, né? Tem que pagar seguro, tem que passar ficha, né? Tem que fazer contrato, então assim, foi uma coisa demorada. Mas eu falei, não vou procurar mais lugar nenhum, porque Deus falou que aqui é aqui. Então, eu tenho que aprender a isso, irmão. Eu tenho que aprender a esperar Deus falar e eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque até hoje nós conseguimos pagar aluguel. Porque todo lugar que eu fui debaixo da orientação de Deus. Deus nunca deixou faltar. Nós ficamos uma pandemia inteira. A única igreja que abriu na pandemia foi a nossa. E quem estava lá viu pessoas entravam com Covid, pessoas entravam com Covid, e aquela moça bem gordona mesmo entrou lá, sem conseguir respirar, falta de ar. A UPA que era do lado da igreja, ela mandando embora, falou que não tinha como ficar para lá, que se ela pulasse mais ainda voltasse. Falaram que a igreja estava aberta, ela foi lá, nós oramos a mulher, eu botei a irmã Valéria lá para poder acompanhar a mulher. No dia seguinte a mulher estava curada, boa, já normal, sem falta de ar, sem nada. A única igreja que abriu na pandemia. E Deus falou comigo no monte que o fiscal da prefeitura ia lá. E o fiscal foi. E eu no altar mandei 3 quentes, 5 ferventes em cima dele. Ele saiu da frente dele, não falou nada, não aconteceu nada com a nossa igreja. Nós continuamos abrindo. Por quê? Porque são coisas quando é feita de base interessante de Deus. Meu filho, vai lá o fiscal, mas fica despreocupado. Eu vou botar a palavra na tua boca. E quando eu vi que era o fiscal parou com o carro na porta, pranchetinha, olhou para ver se tinha álcool, olhou e tal. E o que é pior, todo mundo na igreja sem máscara. E a gente ali, e eu fui no público, eu comecei a falar, falei que tinha 5 pessoas que tinham dado de Covid ali e tal. Comecei a falar, aquele não falou mais, levantou e foi embora. Direção de Deus, irmão. Direção de Deus. Eu não falo para ninguém. Depois que passou que eu falei. Todo mundo sabe. Eu não tomei uma vacina de Covid. Não tomei. Não tomei vacina nenhuma de Covid. 0. Eu vou falar, eu orei, foi muita gente com Covid. Botei a mão, orei, cheguei perto. Muita gente com Covid, esses vídeos que está na igreja lá, não ganhou. Eu vou falar para você, toda a igreja, ninguém pegou esse negócio, ninguém ficou doente porque entrou gente de Covid lá e o pessoal pegou, está todo mundo vivo de pé para a glória de Deus. Mas isso aí são coisas que acontecem quando a gente faz na direção de Deus. Quando a gente faz na direção de Deus, a mão de Deus está em cima, que ninguém toque, ninguém mexe.
Ninguém vai fazer graça. Essa é a diferença. Agora, quando eu tomo a decisão por minha conta própria, eu me arrependo. Talvez a igreja tivesse que fechar. Porque quando eu decidi família aberta, na verdade, o que aconteceu? Quando todo mundo fechou, eu fechei um culto. Eu fechei um culto, né? Nós fomos um culto sem sentar. Logo quando começou, todo mundo fechou, eu fechei. Aí Deus chegou para mim e consigo parar e abrir a igreja. Eu falei, porque minha casa é fechada? Abre a igreja. Aí eu falei na internet, lá eu falei no nosso WhatsApp, vai ter culto, para não ter culto. Voltamos a fazer culto. Todas as igrejas do Longe Mineiro fechadas. E nós lá igual maluca mesmo. Os outros passavam, às vezes balançavam a cabeça aqui não, tipo assim, são malucos. Mas nós ficamos lá. E nós ficamos lá e graças a ter ficado lá, 5 pessoas foram do lado do Covid. Se eu tivesse fechado, sinceramente aquela gorda que chegou lá, gordinha, já tinha morrido. Ela chegou lá, você conseguiria respirar? E Deus usou aquele lugar para curar pessoas. Eu tenho que entender que quando eu obedeço a ordem de Deus, quando eu obedeço a voz de Deus, quando eu não tomo decisão por minha livre vontade, as coisas vão acontecer, Deus vai fazer, Deus vai agradar e Deus vai dar vitória. Agora, quando eu decido fazer o que eu quero fazer, as coisas começam a dar errado, aí eu começo a não entender nada, aí eu começo a querer saber de Deus por que está acontecendo, e está acontecendo porque eu fiz sem Deus dar uma mão dele. Sem Deus falar assim, pode fazer, não pode fazer, vai pela direita, vai pela esquerda. É fundamental a emoção de Deus. E Deus vai falar. Ou Deus vai usar um profeta, ou Deus vai falar por meio de sonho, ou Deus vai chegar uma revelação, ou Deus vai falar. Deus vai falar. E aí, eu vou poder tomar a decisão certa debaixo da vontade de Deus. E a decisão dada por Deus, ela é o caminho que vai me levar a uma vida de vitória, de milagre. Porque senão eu vou sofrer. E é esse alerta que Deus quer nos dar nessa noite comigo. É a noite de eu fazer uma varredura na minha vida e saber o que tem impedido de Deus agir, de Deus fazer, da porta se abrir, do milagre chegar, e eu tomar decisões debaixo do querer de Deus. Se coloque o pé no Jesus, eu vou orar para terminar.